Então, pessoal, eu vou resolver aqui alguns exercícios da atividade 1 do ambiente virtual, especificamente os exercícios que se referem a escalas termométricas ou funções termométricas. Eu vou resolver primeiro o exercício número 4. Eu vou ler aqui o enunciado e diz assim: numa das regiões mais frias do mundo, um termômetro registra menos 58 graus Fahrenheit. Então, a temperatura que o termômetro me deu foi de menos 58 graus Fahrenheit. E aí, o exercício pergunta qual que é o valor dessa temperatura na escala Kelvin. Primeiro eu vou transformar a temperatura de Fahrenheit para Celsius. E a formulazinha que eu uso é essa daqui. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. A temperatura que eu tenho aqui é menos 58 graus Fahrenheit, né? Então, no lugar do TF, eu vou colocar menos 58 e vai ficar assim: TC sobre 5 é igual a menos 58 menos 32 sobre 9. Menos 58 menos 32 dá menos 90. Então, TC sobre 5 é igual a menos 90 sobre 9. Tá? Menos 90 eu posso dividir por 9, a divisão ela é inteira, né? Então vai ficar assim: TC sobre 5, menos 90 dividido por 9 dá menos 10. Multiplico cruzado aqui e eu encontro que a temperatura em Celsius é menos 50. Então, menos 50 graus Celsius. Essa é a temperatura em Celsius, tá? Beleza, só que eu quero encontrar a temperatura em Kelvin. Então agora eu preciso converter isso aqui para Kelvin. Só para a gente lembrar, a relação que existe entre Celsius e Kelvin é dada por meio desta figura, né? Eu tenho aqui, eu tenho aqui 0 graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Da mesma forma que 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Ok? Então, a temperatura que eu tenho aqui é de menos 50. Mas eu vou deduzir a formulazinha colocando uma temperatura entre 0 e 100. Tá? Eu vou colocar aqui como sendo X a temperatura em Celsius e como sendo Y a temperatura em Kelvin. O que eu fiz em sala? Eu divido esse tamanho, que é x, né, sobre o todo, que é 100. O todo é esse tamanho aqui, ok? E isso vai ser igual a esse tamanho, que é y menos 273, sobre o todo, que também é 100. Eu posso cortar o 100 aqui de baixo. O x vai ser a temperatura em Celsius e o y a temperatura em Kelvin. Tá? Se eu repetir aqui, ó, x igual a y menos 273, eu posso escrever agora usando os t's de temperatura, então fica Tc igual a Tk, que é a temperatura em Kelvin, menos 273. Como eu quero encontrar a temperatura em Kelvin, então eu vou isolar esta variável. Vai ficar assim: Tc, esse número aqui, menos 273, passa somando, então fica mais 273, é igual a temperatura em Kelvin. A temperatura em Kelvin, então, vai ser a temperatura em Celsius, que é menos 50, mais 273. Menos 50 mais 273 dá 223. Então a temperatura em Kelvin é 223, que é o resultado da número 4, letra A. Bom, agora eu vou responder a questão número 5, e ela diz assim: colocamos num mesmo recipiente 3 termômetros, um graduado na escala Celsius, um graduado na escala Fahrenheit e outro graduado na escala Kelvin. Aquecemos o sistema formado pelos termômetros mais o recipiente até que a diferença de leituras fornecida pelo termômetro na escala Celsius seja de 45 graus Celsius.
As diferenças de temperatura fornecidas pelos outros termômetros são, respectivamente. Bom, pessoal, esse exercício está dizendo o seguinte: colocou o termômetro, né? Vou desenhar aqui as 3 representações de escala, tá bom? Para a gente trabalhar sem decorar a fórmula. Está dizendo o seguinte: colocou os termômetros no recipiente e a temperatura na escala Celsius aumentou 45 graus. Na escala Celsius, eu quero ver quanto que isso equivale nas escalas Fahrenheit e também Kelvin, respectivamente. Beleza. Na escala Celsius, o ponto de solidificação da água é 0 grau e a temperatura de ebulição, 100 graus. Na escala Fahrenheit, a temperatura de fusão ou de solidificação, né, é 32 e a de ebulição é 212, desculpa. 212. E na escala Kelvin, a temperatura de fusão é 273 e a de ebulição da água 373 Kelvin. Houve uma variação, a temperatura do sistema era a mesma, né? Então era um valor na escala Celsius, um valor na escala Fahrenheit e outro valor na escala Kelvin. E essa temperatura sofreu um aumento, né? Houve uma variação. Aqui eu tenho a temperatura antes da variação, vou chamar de X, vou chamar aqui de Y e vou chamar aqui de Z. E agora eu tenho a temperatura na escala Celsius após a variação. E após a variação, a temperatura passou a ser X mais 45, porque aumentou 45 graus Celsius. Essa foi a variação de temperatura. Só que, o que a gente pode trabalhar com isso? A variação de temperatura é esse tamanhozinho aqui, ó. Então eu vou estabelecer a seguinte regra. Vou chamar esse tamanhozinho aqui de delta X, né? Esse tamanhozinho aqui de delta Y e esse tamanhozinho aqui de delta Z. Relacionando Celsius com Fahrenheit, eu posso dizer esse tamanho, que é o delta X, sobre o todo, que é 100, é igual a esse tamanho aqui, que é o delta Y, sobre o todo, que é 180. Tá? Na escala Celsius e Kelvin, eu posso dizer esse tamanho, delta X, sobre o todo, que é 100, é igual a esse tamanho aqui, que é delta Z, sobre o todo. O todo também é 100 aqui, né? Então, a variação, o que eu descobri aqui? A variação que aconteceu na escala Celsius é a mesma da escala Kelvin. Ou seja, se a temperatura variou 45 graus Celsius, então a temperatura também variou 45 Kelvin, né? A variação na escala Kelvin foi igual a 45 Kelvin. Já respondi aqui de quanto que foi a variação em Kelvin. Agora a variação na escala Fahrenheit, eu posso voltar para cá, cortar esse zero. Eu posso simplificar o 10 e o 18 por 2. 10 por 2 dá 5. E o 18 por 2 dá 9. O ΔX é a variação na escala Celsius, que vale 45. Então ficará 45 sobre 5 é igual a ΔY, que é a variação em Fahrenheit, sobre 9. Bom, 45 sobre 5 dá 9, né? Então vai ficar assim, 9 é igual a ΔY sobre 9, multiplicando cruzado, ΔY é 9 vezes 9, que dá 81. Então, a variação na escala Fahrenheit foi de 81 graus e na escala Kelvin foi de 45 Kelvin. A alternativa correta é a letra B.